Fala então, pessoal. Estamos mais uma vez aqui, eu, Henrique Girardi, Isis Santos, Ana, Laís, Júlia Caetano, Matt, Calorindo, Júlia Lima e Lucas Madeira. E hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa leitura do livro de João, do Evangelho segundo João. E hoje a gente vai continuar lendo o capítulo 9. A gente leu a primeira parte do capítulo 9 com o Mateus, a segunda parte com o Madeira, e hoje a gente vai estar concluindo, então. Um pouco de contexto, tá? A gente sabe que o livro de João, o Evangelho de João, lá no capítulo 20, dá o objetivo do Evangelho, que é fazer com que, pelo que foi registrado, a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, a gente sabe que João está nos apresentando o Senhor Jesus e com o interesse que a gente descubra quem ele é e que a gente se torne discípulo de Jesus. Essa é a ideia do livro de João. A gente viu no capítulo 1 que Jesus é o Verbo encarnado, no capítulo 2 a purificação no templo e o milagre que ele transformou água em vinho. A gente viu no capítulo 3 a conversa dele com Nicodemos, no capítulo 4 a conversa de Jesus com a mulher samaritana, no capítulo 5 a defesa, né, da divindade de Cristo, no capítulo 6 a multiplicação de pães e Jesus andando sobre as águas. Aqui no capítulo 6 aconteceu um problema que eles estavam levando ao pé da letra Jesus, quando ele falava de aquele que não beber do meu sangue e comer da minha carne. Não sei se vocês lembram. E hoje a gente vai também ter essa questão com Jesus, o problema de levar Jesus no literal. Assim como Nicodemos também teve um problema lá de levar Jesus ao literal. Como assim nascer de novo? E Jesus estava usando uma linguagem humana para se revelar no sentido espiritual. Mas os seus ouvintes estavam com problema auditivos? Não, eles estavam com problemas de entender o sentido do que Jesus estava falando. E hoje a gente vai ver isso de novo acontecer. Também com a mulher samaritana, quando Jesus falava de água, ele não estava falando de água literalmente, né, da água do poço, ele estava falando de outro tipo de água, uma água viva. Então, teve esse problema na comunicação. No 7, a gente viu Jesus na festa dos tabernáculos, das tendas, das cabanas, né? Jesus no templo, sendo a água que quem quiser beber, né, que venha a ele, Jesus sendo a água. No capítulo 8, a gente viu Jesus sendo a luz do mundo. E hoje a gente vai ver também Jesus sendo a luz do mundo, no capítulo 9, porque ele vai dar luz, né, visão ao cego, o cego de nascença, que a gente já viu. Então tá, Jesus é a luz do mundo, né, para a salvação, mas essa luz também revela onde tem trevas. E hoje a gente vai ver que essa luz, por mais que Jesus não venha condenar o mundo, porque o mundo já está condenado, a sua luz brilhando sobre as trevas também traz um tipo de juízo, de condenação, porque aqueles que não creem ficam mais condenados. A gente vai ver isso hoje, ao negar Jesus, né? E o contexto específico o contexto do livro foi esse que eu dei, tá? O contexto específico do capítulo 9 foi a treta de que um homem que era cego não teria outra razão de ser cego a não ser por causa que ele tinha pecado, né? Isso era o que estava na cabeça aquele auditório ali de Jesus. Então, quando Jesus começa ali falando que nem ele pecou, o homem cego, e nem os seus pais pecaram, aquilo vem como uma paulada na cabeça de quem estava ouvindo, né? Só que a gente sabe que todos pecaram. Romanos vai dizer, né? Todos pecaram. Então, o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que aquela cegueira natural e espiritual do homem de nascença não era por motivo do pecado dele ou dos seus pais. Esse era o sentido. Ninguém pecou para que aquele homem fosse cego. Só que isso não entrava na cabeça daquele pessoal que estava ouvindo lá.
Isso foi a primeira treta. A segunda foi porque Jesus curou no sábado. Não tem como um homem de Deus desobedecer a lei de não guardar o sábado. Só que na cabeça do povo judeu, Jesus estava quebrando a lei, mas Jesus não quebrou a lei, Jesus veio cumprir a lei. Então Jesus não estava quebrando o mandamento do sábado, tá? Então tinha várias tretas na cabeça. Como assim não é pecado? Como assim quebrar a lei? Como assim um pecador ser ouvido por Deus e um cego ser curado? Essas eram as coisas que estavam na cabeça daquela audiência lá. A gente viu também no final do trecho de ontem, do Madeira, que os fariseus não conseguiram ganhar a discussão com um ex-cego, né? Eles, por mais conhecedores da lei, o fato do homem cego ter dito, eu não sei, cara, eu tô vendo, né? Parece muito forte o fato contra o castelinho de areia que os fariseus montaram em cima das suas teorias. E a saída dos fariseus foi expulsar o homem. Eles não conseguiram ganhar na argumentação e acabaram tendo que expulsar. Tá, esse é o contexto. E uma coisa também que é bom a gente ter na nossa mente, que os fariseus tinham isso lá, é aquela passagem que fala assim, que os discípulos de João Batista foram perguntar se Jesus era aquele que devia vir, né? E Jesus fala assim, só diz assim para João Batista, que os cegos estão, eu até anotei aqui, os cegos estão, voltem e anunciem e digam o que vocês viram. Os cegos vêm, olha os sinais lá de Isaías, né? Os sinais do Messias. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Então, os sinais que Jesus estava fazendo traziam as promessas messiânicas para ele. Então, isso estava incomodando os fariseus. Como que esse cara pode ser o Messias se ele não está seguindo a tradição do que a gente pensa como o certo? Né? Como que ele está sendo ouvido por Deus se ele está quebrando tudo que a gente sempre creu, sempre acreditou? Então, essa é a dor lá dos caras, né? Então, vamos partir para o nosso texto. Pode botar aí, Mateus. Pera aí que eu tô tentando. Tranquilo, pro lado. Ah, tá. Aí. A cegueira espiritual. Então, ali o que traduz para o português já dá uma ajuda, né? Nos coloca ali como a cegueira espiritual. Então, nós estamos falando de um homem cego, sim, cego de não enxergar no sentido natural, né? E também cego, a gente vai ver, ele é cego também no sentido espiritual, o homem, porque ele não consegue saber quem é o filho do homem, por exemplo. A gente vai ver isso. Então, ele tinha dois tipos de cegueira, o homem é cego de nascença. Só que, o que acontece? O homem que era cego no sentido natural, ele acaba sendo curado e enxergando no sentido natural e também no espiritual. Só que os fariseus não são cegos no sentido natural, mas eles acabam a história sendo continuando cegos no sentido espiritual. Então, a cegueira espiritual nos ajuda a entender o trecho do texto. Tá? Jesus ouviu que eles, né, os fariseus, tinham expulsado o homem. Expulsados da onde? Da sinagoga, né? Então, eles trouxeram o homem para ser interrogado, como se fosse para quem viu The Chosen, como se fosse um interrogatório, encheram eles de pergunta, não conseguiram ganhar, chamaram os pais do cara, não conseguiram convencer, os pais até se sentiram ameaçados pelos fariseus, jogaram a batata quente para o homem que tinha sido curado. Eles não conseguem ter o relato que eles gostariam, os fariseus, e acabam expulsando o homem que tinha sido curado, o chamando de pecador, né? Que baita argumento, né? Então, Jesus, sabendo disso, olha que legal, ele vai ao encontro do homem que havia sido curado. É interessante pensar nisso, porque Jesus o cura e Jesus vai de encontro a ele. É como se João tivesse nos dizendo assim: sim, cara, tu já conheceu Jesus? Já teve algum sinal na tua vida? Ok, mas tem que ter um momento que ele te encontre e aquilo se torne mais pessoal, se torne uma experiência mais profunda,
Entendeu? Essa é a ideia aqui de João ter registrado essa parte. Jesus vai uma outra vez, né? Se encontrar com esse homem cego. Nos colocando aqui no texto é o que Jesus faria conosco. Então Jesus larga essa frase. Você crê no Filho do Homem? Ele pergunta isso para o homem cego. Ele respondeu, homem cego, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Aí Jesus diz, você já o tenho visto. Como se fosse assim, né? Antes tu não viria nem no sentido natural, porque tu era cego, e nem no sentido espiritual. Agora tu já vê ele nas duas coisas. É aquele que está falando com você. Aí vamos parar aqui, Mateus. O sentido desse filho do homem, né? Jesus várias vezes vai dizer que ele é o filho do homem, ele é o filho do homem. Em hebraico e em aramaico, quando se traduz isso para o grego, é exatamente assim, ó, ser humano, tá? Significa isso, ser humano, ser humano. Só que Jesus, ele é ser humano? Sim, ele é ser humano. Mas ele é um ser humano diferente, por causa que ele é ser humano e ele também é Deus. E Jesus parece que pega essa palavra, filho do homem, e chama para ele, sabendo do peso que ela carrega. Por quê? Porque no Antigo Testamento se falava do filho do homem. No livro de Ezequiel, no livro de Daniel especificamente, fala de um filho do homem, um ser que vai governar sobre as nações de maneira eterna. Então Jesus é esse filho do homem, esse ser humano, sim, que não é um ser humano qualquer, é um ser humano que é 100% Deus também, que governa sobre todas as nações. Esse é o tipo de filho do homem que ele está falando aqui. E daí o homem não conhece ele, porque pensa bem, né? Provavelmente, né? Ele estava cego, não viu quem o curou, né? Ele mandou ele se lavar no tanque. Então ele foi lá se lavar, mas ele não viu quem mandou ele se lavar. Provavelmente. Então agora ele tá vendo o cara que falou com ele. E ele não reconhece. E agora ele reconhece no 37. E daí, olha a postura do cego, né? Pode avançar. Pode avançar, Matheus. Então nós temos um homem que não sabia quem era o filho do homem, despreparado teologicamente, despreparado do ensino, né? E a gente tem do outro lado os fariseus, super preparados. Quando ele vê que é Jesus, ele afirma, eu creio, Senhor. É como se, pensando no texto lá de Paulo, que também ficou cego, né? Como se as escamas caíssem dos seus olhos, né? Eu creio, Senhor. E o adorou. Percebe a postura dos fariseus? Jesus se revela, eles escolhem não crer e começam a interrogar, 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 e não se dão por vencido, interrogar, interrogar. Agora esse homem faz uma pergunta, ele recebe uma resposta, ele diz que crê e o adora. Se prostra, né? Provavelmente o que está querendo dizer aqui é que o adorou da forma como os judeus adoravam, né? Aqui no 38. Então a gente tem um homem despreparado, teologicamente, não sabia nada, não sabia nem quem era o filho do homem. A gente tem uma palavra de Jesus e a gente tem uma reação de um homem que não tinha preparo nenhum, mas que tem a reação correta. É como se os seus olhos abrissem. E de um outro lado a gente tem muito preparo, muito conhecimento teológico, muito ensino. A gente tem uma palavra de Jesus, a gente tem uma série de interrogações, e a postura de rebeldia, de revolta contra Deus. Essa é uma coisa que a gente tem que reavaliar a nossa vida. Às vezes, eu não sei se é isso ou não, mas a minha vida foi transformada. Eu não sei, eu posso até estudar mais para saber, mas eu tenho na minha vida a experiência de adoração a Cristo. Tá? Aí vem o 39. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui dá aquela paulada, né? Por causa que a gente já leu no capítulo 3 que ele não veio condenar o mundo, mas veio para salvar. Então, nessa
primeira lida, assim, correndo, parece que Jesus está se contradizendo, né? Ou como pegar, nem ele pecou e nem seus pais. Ué, mas Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram. Sim, mas aqui ele estava dizendo com relação à cegueira do cara. E não que eles não tinham pecado de nenhuma forma. Então a gente tem que levar sempre Jesus no cuidado para saber o que ele está querendo dizer, né? O que ele está querendo dizer com isso? E não pegar e tirar do contexto, né? A gente não pode ser rápido assim. Jesus veio para o mundo trazer juízo? Jesus veio trazer separação? Jesus veio trazer espada? Ele veio trazer espada, ele veio trazer separação, divisão, separar o joio do trigo. Ele veio fazer isso. Não de maneira nesse momento, mas um dia, né? Então, a vinda dele no mundo tem vários significados. O propósito principal do Senhor Jesus ter vindo à Terra não foi para condenar o mundo, que parece que está indo contra esse verso 39. O propósito principal, qual que foi? Salvar o mundo, porque o mundo já estava condenado. Mas essa salvação traz uma certa condenação, por causa que aquele que não crê já está condenado. É como se a gente já estivesse condenado e agora a gente tem a opção de não estar e a gente escolhe não crer. Então a gente está condenado mais ainda, como se fosse assim, né? Uma sobrecarga agora. Então por isso que ele está dizendo que ele veio para trazer juízo. Alguns intérpretes vão dizer que esse trecho também vai dizer que esse juízo é porque o homem foi expulso da sinagoga. Então é como se nós, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, sofrêssemos juízo, porque agora nos posicionamos em seguir a Cristo. As pessoas nos perseguem. Também alguns intérpretes vão dizer que tem esse significado. Aí pode seguir? Então o final diz assim, né? Alguns dos fariseus ouvindo, né, o que Jesus estava falando, perguntaram, perto dele, perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Porque Jesus acabou de dizer que eles eram cegos. Né? Por acaso também nós somos cegos? Tu vê como os fariseus, eles entendiam o que Jesus estava falando. Eles não queriam era crer. Por acaso também nós somos cegos? No sentido natural? Não. Vocês enxergam. Não são como esse cego de nascença. Mas no sentido espiritual, sim, muito. Muito cego. Não são como esse cego de nascença. Então Jesus responde: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Aí agora que, como assim, Jesus? Tu acabou de falar que os cegos têm pecado por causa que é cego espiritual, não quer a luz. Como assim, se fossem cegos, não teriam pecado? Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então Jesus está dizendo, essa pergunta de vocês, me perguntando se vocês são cegos, é porque vocês acham que vocês não são cegos. E quem não precisa de médico não vai receber minha ajuda. Eu vim para os que precisam, os perdidos. Eu vim para quem precisa de ajuda. Vocês não precisam de ajuda. Então, por isso o pecado permanece. Eu não consigo tirar o pecado. E esse, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, é no sentido assim, ó. Esse homem era cego e cego, tá? Porque ele não sabia nada e ele era cego no sentido natural. Os fariseus, eles eram cegos no sentido espiritual. Eles não eram cegos no sentido natural. Só que, mesmo sendo cegos no sentido espiritual de não crer em Jesus, eles não eram cegos com relação a conhecer o texto, a conhecer a lei. Nesse sentido, eles não eram cegos. E o que Jesus está querendo dizer aqui é que eles, se fossem cegos, não soubessem, por exemplo, quem é o Filho do Homem, qual o significado disso, eles não teriam culpa. Eles não teriam pecado. Por causa que eles seriam como, tem um texto lá que fala em Romanos 1,
eles teriam uma carga menor por não saber. Tem outro texto que fala lá em Lucas, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito sabe, muito será exigido. Por isso é bom a gente estudar, mas a gente tem que saber que a gente vai ser cobrado pelo quanto a gente estuda. Então, Jesus está dizendo, se vocês fossem menos conhecedores, a culpa de vocês seria menor. Não seria como a figueira. Lembra que ele amaldiçoou a figueira, porque a figueira estava na época de dar fruta e não deu? Israel está nesse sentido. O povo de Israel já deveria estar dando fruto, já deveria estar amando as pessoas, já deveria estar amando a atitude de Jesus de curar um cego de nascença. Já deveria entender que o sábado tem esse significado que Jesus está dando, e não o significado que eles achavam. Fazer um lodinho no sábado se tornou motivo de guerra e de briga e de expulsar alguém da sinagoga. Entende? Então, esse é o pecado. Saber a lei e não saber como seguir os princípios de Deus. Mas agora, porque vocês dizem que sabem, o pecado de vocês permanece. Eles são culpados pela uma cegueira intencional. Eles queriam ser cegos. Essa é a ideia. Por isso da culpa. Certo? Então, esse é o capítulo 9, finalizando agora. Nos vemos no capítulo 10.